Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de oração. Eu andei um pouquinho sumida aqui do canal, mas às vezes a gente precisa dar uma parada, cuidar um pouquinho da gente e várias demandas, né, que vão surgindo no meio do caminho, mas a minha mente continua nesse espírito de oração pelo propósito que a gente está realizando, pelo congresso. E hoje nós estamos em mais um dia de oração, nosso 18º dia. Ainda temos muito chão pela frente, muitos motivos para orar. E eu estou aqui com uma companheira hoje, que tá aqui de um lado para o outro, não para quieta. Ela tá sempre por aqui, né? Mas hoje ela tá mais agitada, então ela vai ficar aqui no meu colo, orando junto comigo, como ela faz desde pequenininha. E a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer hoje, para compartilhar com vocês, é uma palavra que eu considero ela uma das palavras importantes dentro da grande comissão, daquilo que o Senhor nos chama para fazer, para realizar. E ela se encontra em Mateus, no capítulo 9, o verso 37 e 38. Nessa palavra, Jesus faz um pedido, né, ou deixa uma orientação para os discípulos, mas diz assim a palavra: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. E como nós estávamos orando, né, os últimos dias de oração foram pela missão Portas Abertas. Hoje nós temos aqui um último pedido, que é por mais trabalhadores e recursos. Então é uma palavra que Deus já vem falando comigo, mas é também um pedido de oração que não é apenas, né, pela missão Portas Abertas, mas de um modo geral, né, para que o Senhor ele envie trabalhadores, né, você que está comigo nesse propósito. Não sei aquilo que o Senhor tem falado, ministrado ao seu coração, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, mas quem sabe, né, não é uma resposta às suas orações. Essa palavra de hoje é uma confirmação do Senhor para você, para que você diga: eis-me aqui. Eu lembro que eu precisei fazer isso algumas vezes, e ainda hoje em alguns momentos eu falo com o Senhor: amém, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, né? E eu tenho visto o Senhor trabalhar, né, de uma forma muito especial comigo, porque Deus ele é um Deus específico, eu entendo assim, e Ele trabalha com cada um de uma forma específica e particular. Então, eu gosto muito de falar que a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha, porque não tem como, né? Então, assim, o que Ele fez ontem, hoje Ele já fez de uma forma, amanhã Ele vai fazer de uma forma completamente diferente. E a forma que Ele fala comigo e com você é diferente, como Ele trabalha dentro de uma mesma situação, dentro do reino dEle, né, e na missão dEle. Temos muitas pessoas chamadas, todos nós somos chamados para cumprir a grande comissão, mas cada um de uma forma específica.
Então talvez hoje o Senhor esteja te chamando para ser um mobilizador. Talvez o Senhor esteja te chamando para você ir com os seus pés, como um missionário, trabalhando na sua cidade, em outra cidade, no seu país, em outros países, com outros povos. E talvez o Senhor esteja te chamando para você contribuir, né, com aquilo que você recebe, com o seu recurso, seja um trabalho de carteira assinada ou seja um trabalho autônomo. Esse é um dever de todos também, né? Mas temos várias formas de sermos trabalhadores, né? Temos várias formas de fazer parte, né, dessa colheita, dessa grande colheita. Então, que você não entenda, né, nessa palavra que o Senhor está chamando especificamente você para ir para um outro lugar e que você não pode, e se for isso você não vai, enfim. Deus está te chamando, né? E Ele pode te usar de diversas formas, como Ele quiser, e tenha certeza de que em algum momento Ele vai revelar isso para você. Ele vai deixar muito claro todo o caminho que Ele tem preparado, porque Ele já tem preparado um caminho para você servi-lo na seara, né, e participar dessa grande colheita. Amém? Então eu quero deixar 2 pontos aqui, né, que a gente costuma falar que os trabalhadores são poucos, mas na verdade o Senhor, Ele conhece quem são esses trabalhadores, né? E Ele vai aqui nos deixar 2 ótimas notícias. A seara, como eu falei, que ela é grande, isso nos faz entender e compreender que muitas pessoas, muitas vidas já estão com o coração assim pronto para receber, para receber a palavra, para receber o Evangelho, para se render ao Senhor, né? Então é uma ótima notícia, e com essa ótima notícia nós podemos ter essa certeza, né, de que nós fomos chamados para levar as boas novas do Evangelho, e o Senhor, Ele espera uma ação da nossa parte. E a outra ótima notícia é que o Senhor fala: peçam, né, como eu li aqui, rogai, peçam pois ao Senhor. Nós podemos pedir. E é maravilhoso sabermos que nós podemos pedir, nós podemos chegar diante do Senhor com o nosso coração rendido, com a nossa disposição, dizendo: Senhor, eu não posso ir por algum motivo, mas eu tenho recurso financeiro e eu posso contribuir para uma pessoa ir. Senhor, eu não tenho recurso financeiro e eu também não posso ir, mas eu posso mobilizar outras pessoas, incentivar, animar outras pessoas, ativar, né, ativar o chamado de outras pessoas. Eu recebi muito isso em muitos momentos da minha vida. Eu tive várias pessoas que investiram em mim, que até hoje falam de modo muito bonito e muito terno, e eu sei que é o Senhor falando através da vida dessas pessoas. Eu creio no teu chamado, né? E talvez você vai ser a boca de Deus na vida de uma pessoa, na vida de um missionário que ainda não sabe que tem esse chamado missionário, ou um chamado pastoral, ou um chamado de mestre, e você vai ativar isso nessa pessoa, você vai mobilizar outras pessoas para irem a lugares que você talvez não pode ir com seus pés, para oferecerem os recursos que talvez você não tenha no momento para oferecer. Então você pode fazer isso também, né? Você pode pedir ao Senhor: Senhor, qual é a minha parte?
Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né, diante dessa grande colheita que nós temos e poucos trabalhadores, né? Então se coloque diante do Senhor, né, sabendo que o trabalho pesado, ele não é nosso. O Senhor já fez todo o trabalho, Ele já preparou tudo, todas as coisas. Eu gosto muito de falar uma frase em oração ou quando eu tô falando com o Senhor, que é uma frase que eu li no livro do pastor Silvio Silva, se eu não me engano, missionário. O nome do livro é Arando um Campo Novo. Se você quiser procurar, creio que você vai ser tremendamente abençoada através dessa leitura. E ele conta a experiência dele no Nepal, no trabalho missionário. E um capítulo do livro, ele fala que há provisão para tudo. Então, tenha essa certeza. Eu falo isso para mim, para eu lembrar muitas e muitas vezes que há provisão para tudo, que esse trabalho o Senhor já fez, que o recurso ele já existe, que as portas elas já estão abertas, as pessoas para poder ouvir, elas já estão sedentas para poder ouvir e receber a palavra. Então esse trabalho o Senhor ele já fez, nós só precisamos levantar as nossas mãos e dizermos: eis-me aqui, e ter essa certeza, né, de que o próprio Deus ele está envolvido na missão, de que Jesus é o missionário, o nosso missionário que vai à frente e faz todas as coisas. E eu quero deixar aqui, né, essa palavra para você, para que você coloque também o seu coração diante do Senhor, para que você pense, né, e exponha para o Senhor, né, como que você pode se envolver, como que você pode se conectar ao Senhor e se conectar a essa missão, como que você pode fazer a sua parte, né, como trabalhador, que você peça ao Senhor mais trabalhadores, mas que você tenha essa certeza e saiba que você também é um trabalhador e que você tem a sua parte na grande comissão. E a gente vai orar agora, pedindo ao Senhor por mais trabalhadores, não apenas para a missão Portas Abertas, mas para a missão dele, para o reino dele, e os recursos que já estão em nossas mãos, dos servos do Senhor, dos seus filhos amados, que eles sejam bem distribuídos. Eu entendo que eu preciso fazer essa oração hoje, porque os recursos, eles já existem. A gente só precisa ser mordomos bons e fiéis e aprender com o Senhor a fazer essa boa distribuição dos recursos. Amém? Pai, nesse momento nós queremos orar, te agradecer, louvar o Senhor, porque o Senhor nos comissionou, porque nós temos esse privilégio de poder te servir, de sermos trabalhadores nessa grande seara e partilhar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já fez e que o Senhor está fazendo no mundo. De ver, Deus, todas as maravilhas que o Senhor faz quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos: eis-me aqui. Eu pude fazer isso muitas e muitas vezes,
Eu tive essa oportunidade muitas e muitas vezes, e ainda hoje, Senhor, eu continuo dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mesmo sem saber como, sem entender, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, como o Espírito Santo do Senhor está se movendo e me movendo, mas eu sei que eu posso confiar em Ti. Nós sabemos, Pai, que nós podemos confiar em Ti. E eu oro hoje, Deus, não apenas por mim, pela minha vida, como uma trabalhadora, mas por cada vida que aqui está, Senhor, junto comigo em oração, por cada vida que tem orado pelo congresso, por cada trabalhador, Senhor, da Tua grande seara, né? E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos mostre qual é a nossa parte nesse momento como trabalhadores, e que o Senhor também envie mais trabalhadores, né? Que nós sejamos, Deus, usados pelo Senhor para ativar, Deus, outras vidas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, que nós sejamos ativados, Pai, também, Senhor, né, nesse momento, para cumprir, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, né, e que o Senhor nos use não só para orar, para pedir ao Senhor, mas que o Senhor nos use como Te apraz fazer, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor envie, Deus, mais trabalhadores para a missão Portas Abertas, para trabalhar, Senhor, com os povos, Deus, que sofrem perseguição, com os povos que precisam, Senhor, de cuidado com os missionários, os pastores, a liderança, Senhor. Todos nós precisamos, Deus. Todas as áreas precisam de trabalhadores, e o Senhor sabe as áreas específicas, o Senhor sabe os campos que o Senhor já entrou, né, que precisam ser cuidados, Pai, que vidas precisam ser alcançadas. O Senhor sabe, Deus, as portas que já estão no Teu coração, Senhor, já estão na mente, nos sonhos do Senhor, Pai, para serem abertas, mas que precisam apenas de pessoas dispostas e disponíveis, Senhor. E eu oro, Pai. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor, Pai, desperte esses trabalhadores, para que o Senhor nos desperte, Senhor, para cumprir, Senhor, a obra que o Senhor tem, Pai, para fazer, para realizar, para alcançar as vidas que o Senhor tem para alcançar, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude como bons mordomos, Pai. Nós sabemos que nós temos todos os recursos, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor, como eu digo, Senhor, como eu oro a Ti, é dono de todas as cabeças de gado da face dessa terra. Tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu. Nada falta, Senhor, para os Teus servos. E hoje eu oro, Senhor, te pedindo em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a sermos bons administradores, Senhor, daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a sermos mordomos bons e fiéis, Deus, de todos os Teus recursos. Que nada falte, Senhor, para os Teus servos, Deus, para os missionários que estão no campo, para os pastores que estão no campo, Senhor. Que nada falte, Pai, porque há provisão para tudo. E eu Te agradeço, Senhor, por essa provisão sobre as nossas vidas. Eu Te agradeço, Pai, pela bênção de poder Te servir. Eu Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui orando, Senhor, clamando, pedindo ao Senhor que tudo pode fazer. Muito obrigada, Pai, muito obrigada.
Em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti as nossas vidas, Deus. Apresentamos a Ti essa oração e Te rendemos graças, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigada por estar aqui comigo em oração. Que nós possamos continuar orando, que nós possamos continuar intercedendo, crendo que o Senhor Ele está agindo, crendo que o Senhor Ele está movendo todas as coisas, crendo que quando nós buscamos o reino e a justiça, as demais coisas o Senhor faz e Ele acrescenta. E que você caminhe nessa semana, profeticamente nessa semana, debaixo dessas duas palavras, pedindo trabalhadores, se colocando à disposição como um trabalhador e buscando o reino, crendo que tudo aquilo que você precisa, o Senhor Ele já proveu, crendo que tudo aquilo que você precisa, o Senhor já está acrescentando, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez e tchau, tchau.